Fala, homens que vencem! Estamos aqui mais uma vez, né? Para mais uma live mais que abençoada, né? Vamos começar daqui a pouco um bate-papo com o pastor Josias, com o pastor Sodré e com o pastor Paulo César, né? Que hoje está pastoreando a igreja nossa lá em Minas, né? Então, enquanto a gente vai entrando aí, peço aos amigos, né, que forem entrando, que forem já assistindo conosco, para que compartilhem, me ajudem aí nesses compartilhamentos, vai divulgando aí para os grupos, peço a atenção dos meus amigos aí para que a gente possa levar, né, essa palavra que vai ser dada através dos nossos pastores aqui. Volto a dizer, né, que essa live ela está falando sobre a live Recordação dos Homens que Vencem. Esse ano de 2020, mesmo nesse corre-corre aí, a gente compartilhou aí 13 aninhos do nosso ministério aqui no Rio de Janeiro. O pastor Rogério deu esse start aí conosco, começou esse trabalho com os homens que vencem aqui no Rio de Janeiro e hoje, graças a Deus, tem ido, né, onde a gente não imaginaria, em vários estados e até em outros países, com esse trabalho dos homens que vencem. Daqui a pouco eu vou estar chamando os nossos amigos aí, eu peço que vocês me ajudem a compartilhar, né, este link dos homens que vencem aí para que a gente possa levar ainda mais essa mensagem, né, àqueles homens que precisam. E hoje a gente vai aprender, né, a ter uma vida de oração, uma vida em santidade e como ser um bom marido, né? Essa parte aí a gente tem que ter muita atenção. Então, me ajude aí a compartilhando, me ajude aí. Eu sei que tá uma série de lives, né? Todos os dias tem live para todos os gostos, né? Então, todos os dias a gente tem várias mensagens aí através do Facebook, através do YouTube, do Instagram, mas eu peço que vocês nos ajudem aí a compartilhar essa live, que certamente vai ser bênção para a gente, né? Se hoje vamos aprender com o pastor Josias como ser santo, como viver em santidade, com o pastor Sodré, que marido você é? A gente vai entender aqui, então vamos compartilhando. E com o pastor Paulo, como viver uma vida de oração. Deixa eu ver se os meus amigos estão aqui. Eu já vou chamar aqui, ó, o pastor Josias, o pastor Sodré. Pastor Josias, pastor Sodré já está conosco aí na área. Logo, logo, daqui a pouco o pastor Paulo está conosco aí. Pastor Josias, deixa saudações aí rubro-negras e para os homens que vencem. Rapaz, vamos pular essa outra parte aí, mas para mim é um prazer. Alisson, pastor Sodré, saudades, né? A obra de Deus nos coloca bem longe um dos outros, mas sempre perto, né? Com certeza no coração. E para mim é uma alegria poder compartilhar, né, um pouco da nossa experiência, né, da nossa vida, né, com Deus. E a gente sabe que a Bíblia Sagrada diz, né, para ser exemplo dos fiéis. E a gente procura, né, pastor Sodré, Alisson, a gente procura, né, estar bem na presença de Deus. Eu tenho um filho com 22 anos e eu gosto muito quando ele diz o seguinte, que é uma batalha todo dia, né? As pessoas olharem para nós e dizer assim a moleza é fácil, não sabe às vezes o que passa. O nosso casamento é um casamento, é claro, como qualquer outro casamento. Só que se a gente põe Deus na nossa vida, né? Eu agradeço a oportunidade de estar matando a saudade de vocês, mesmo aí que à distância, né, fazendo uso da internet. Que legal, tenho muito carinho pela vida de vocês. Obrigado o convite, viu, Alisson? Temos carinho pela sua vida. Obrigado também a oportunidade de dividir o microfone com pessoas aí tão especiais para a minha vida, e especiais também para Cristo, sem dúvida, por serem pessoas que se dedicam ao Evangelho, à pregação da palavra, e sem dúvida, eu acredito que esse tempo que teremos juntos vai ser muito especial. É claro que fico muito feliz de estar no meio dos grandes, né? Isso só pode ser palavra de Deus para nós, né? Do Senhor nos colocar no meio de pessoas aí tão queridas. Eu lembro como hoje, os quase 7 anos que eu morei no Rio de Janeiro, foram momentos que marcaram minha vida, e acredite que eu tenho muitas fotos e vídeos
de recordação desse tempo. Lembro tanto da visita na nossa igreja sede em Madureira, a convite do amigo Alisson e do pastor Rogério Postigo, como também lembro das gravações, pastor Josias, do canal Show da Fé, ainda aqueles primeiros passos, né? E a gente ainda... Eita, Jesus, a gente ainda meio se adaptando, né? Como é que faz e aquela coisa toda. Um dia desses eu estava assistindo uns vídeos aqui da Taquara, né? Aí o vídeo assim, era até uma vigília. Aí eu olhei lá no cantinho, quem estava lá? Pastor Sodré, a esposinha, ainda nem tinha filhos, né? A pessoa tem filho. O pastor Sodré abriu a porteira aí. Amiga, agora eu tenho 2, né? Atualizando os amigos, eu tenho a Isadora, que está com 6 anos, e eu tenho o Isaac, que esse mês com 6 anos, você imagina? E o Isaac, que esse ano, ou melhor, esse mês completa 7 meses, rapaz, e não preciso dizer que os 2 são a cara do pai, né? Então vamos pular essa. Olha, mas muito feliz pelo convite. Alisson, fique muito à vontade e vamos ouvir como vamos falar, vamos entregar como vamos receber e que seja um momento muito especial nosso aqui. Amém. Eu não sei de onde é o caminhão do sertão, tá falando... Deve ser do sertão, né? Pastor Higino Vilela, que eu acho que o pastor Josias conhece, né? Dando boa noite, né? O Vilela. Para a gente aí. Mas vamos iniciar. Eu vou pedir meu filho para poder dar um suporte ali para o pastor Paulo. Enquanto é isso, a gente vai iniciando, pastor Josias. Sim. Que, na verdade, assim, eu iria começar com o pastor Paulo para falar da importância da oração. Mas oração, santificação, ser um bom marido, está tudo junto, né? Quando o pastor Paulo entrar conosco aí, já ele vai estar entrando, a gente vai compartilhando, né, essa experiência com o pessoal. Mas, pastor Josias, eu queria ver com o senhor aqui neste momento com relação a ter uma vida em santificação, né? Tem um louvor que isso é padrão, né, nosso. Não sei se o senhor sabe qual o louvor que eu estou falando, que o Tiago Pérez e a Sara Beatriz, eles regravaram, né? Santidade ao Senhor. Sim. É a maior prova de amor, né? O final do refrão, ele vem falando: se prepare, meu irmão, a hora é agora, né? E quantos são os homens que não estão se preparando, pastor Josias? Porque acha que ter uma vida em santidade é simplesmente ficar vindo na igreja, assistir o culto, teve aquele momento ali, pronto, me santifiquei, e o restante da semana o camarada nem aí. Sim, então sim. A gente vê nesse louvor, né, que não há mais tempo para se enganar, né? Então essa letra é muito forte. Então eu queria que o senhor falasse conosco aí, porque assim, a gente não pode confundir pecar com uma vida de pecado. E quantos são os homens que têm agido dessa forma? Então, eu queria começar com o senhor aí, com relação a isso, o que o senhor pode deixar para a gente aqui que está nos vendo agora, está ao vivo, que vai ver depois aí, o que é ter uma vida, né? Como é o tema do senhor, né? Santidade, né? Ter um estilo de vida, um estilo de vida. O que o senhor pode deixar para a gente aí? É isso, você falou tudo, é um estilo de vida. E convém a todos nós, nunca vou esquecer, Alisson, pastor Sodré, o último aniversário do missionário, não sei se o Alisson estava naquele local, né? E aí o pastor Rogério foi fazer uma oração. E o pastor Rogério fez uma oração como nós costumamos fazer, uma oração abençoando, né? Dando felicidades, muitos anos de vida, né? Aí, depois que o pastor Rogério orou, ele falou assim: por que muitos anos de vida e não santidade? Porque não adianta eu viver 100 anos, né, sem a santidade, aí eu perdi todo o meu tempo, foram 100 anos, e aí? Acabou. Então aquilo ficou muito no meu coração, né? E toda vez que tem um aniversariante, e eu vou dar meus parabéns, eu peço a Deus longevidade
com santidade. Foi isso que o pastor Rogério pediu, longevidade para o missionário Soares, que é o que a gente pede também, mas ele acrescentou isso de uma forma assim, muito, muito inteligente, né, o missionário. O que adianta ter a longevidade sem a santidade? E a Bíblia Sagrada diz, né, no Apocalipse capítulo 2, versículo 11, que quem é justo, faça justiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Então, é um ensinamento de Deus, né? Uma vez ainda falando, né, de experiências, né, que a gente já vai aprendendo como missionário, e uma vez ele estava em Minas Gerais, eu estava auxiliando o pastor na época em Minas Gerais, o missionário tinha feito uma reunião, foi uma reunião muito abençoada, e ele subiu e eu fui agradecer que a reunião foi uma bênção, o missionário, poxa, a reunião foi uma bênção, né? E ele falou assim, ó, ninguém tem que ser aplaudido porque é santo, porque faz a coisa correta, porque isso é mais do que a nossa obrigação. Isso é um dever nosso. Sim. Ser santo é uma obrigação. Então, se você fala assim, pastor Jesus, o senhor é homem de Deus, meu irmão, isso é um dever. Ninguém tem que ser aplaudido porque anda certinho, ninguém tem que ser aplaudido porque é santo, ninguém tem que ser aplaudido por isso, porque isso é uma obrigação nossa. Ou é desse jeito, ou não é, meu irmão, ou não é. Então, aquele que é santo, ele deve se santificar mais. Né? A gente passa um dia como hoje, que é o de sexta-feira, no altar, pregando a palavra, ensinando as pessoas. Hoje a gente está pregando o curso Fé nas nossas igrejas. E depois disso, e fora do altar, né? Um dia desses eu orava a Deus, uma oração que o pastor Rogério orou junto com os pastores daqui, e ele dizia, meu Deus, eu quero ser lá fora o homem santo que eu sou no altar. Então, o homem, para quem olha no altar, a gente não tem um defeito, uma falha. Só que a gente não pode ser só santo no altar. A gente tem uma vida lá fora. E assim devemos andar. Andar na presença de Deus, andar fazendo a vontade de Deus, fugindo de toda a aparência do mal. Somos provocados o tempo todo. Aliás, eu estava pregando esses dias, falando de Sadraque, Mesaque e Abednego, eu nunca percebi aquela passagem da forma que eu percebi. A Bíblia Sagrada diz que Nabucodonosor usou de uma sutileza tão grande. Ele usou a música para poder atrair, né, fazer com que as pessoas se curvassem. Olha que coisa, pastor Sodré. Ele usou a música, o diabo não faz nada, ele não fez nada, a música é de Deus, a música é do céu. Mas ele usou a música para poder atrair. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram, eles se mantiveram de pé. E olha só, que coisa interessante. Sabe por que eles foram jogados na fornalha? Porque não se curvaram. Quando a gente diz não para o pecado, pastor Sodré, pastor Alisson, as pessoas, a gente já foi laçado por ele. Preste atenção. Eles não quiseram, não vamos nos curvar porque Deus vai nos livrar. Foram laçados e jogados na fornalha. Então, quando a gente rejeita o erro, de certa forma somos laçados. O senhor acredita? O missionário sempre fala no SOS da Fé, que o diabo nos amarra de um lado e quando a gente dá a volta da vitória, Deus nos desamarra do outro. Quando o missionário falava isso, eu achava um absurdo. Eu estou sendo sincero. Eu falei, como é que pode Deus me amarrar? Ou o diabo me amarrar? Está amarrado, ele não vai me amarrar, não. Mas a Bíblia Sagrada diz, o salmista diz, Salmo 18, laços da morte me cercaram, me cingiram, me amarraram. Então, quando eu digo não para o pecado, o diabo lança o laço. A diferença é você não mudar a sua convicção, a sua posição diante de Deus, que isso muda a situação quando você é lançado no fogo. Aí o fogo só queima as amarras, não queima você. Mas santidade convém àqueles que são santos, e nós somos. Amém. Pastor Sodré, e aí, depois de uma lição dessa daí, o que o senhor tem para compartilhar conosco aí? Vamos trocando esse... Amigo, a santidade é aquela história, a máxima bíblica, né? Sem santidade, ninguém verá o Senhor. É um requisito mínimo, é um requisito básico, né?
buscar a santidade. Na verdade, eu entendo a santificação como um processo, é um processo a santificação, né? A Bíblia diz que a caminhada do cristão tem de ser igual à luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Então, eu imagino que dia após dia a gente vai sendo mudado, transformado por Deus, edificado por Deus, até, olha só o desafio que a Bíblia nos traz, né? Até varão perfeito, é a estatura de varão perfeito. Amigo, temos uma longa estrada pela frente, temos muito ainda para aprender, vencer o ego, vencer os medos, vencer a ansiedade, vencer, meu Deus, temos muito a vencer para poder alcançar essa altura de estatura de um varão perfeito. Agora, se me permite, já que estamos falando em altura de varão perfeito, o tema também é sobre homem, sobre pessoa, bom marido, um tema muito especial a tratar. Eu faço lembrar a respeito de um casal na Bíblia, de uma família na Bíblia, principalmente um casal chamado Abraão e Sara. Sabemos que eles, como casal, eles tinham um sonho que muitos casais têm. O sonho deles era poder ter filhos. Resumo um tanto da introdução para depois chegar lá no ponto que eu considero principal. Segundo a Bíblia, o sonho deles era ter filhos. Sabemos que esse sonho estava um tanto distante disso ser concretizado, primeiro porque sua esposa era estéril. Segundo, porque eles viam os anos passarem e a vitória não chegava. Sabemos já o final da história, não é esse a ênfase que eu quero trazer, mas sabemos que quando a vitória deste casal chegou, o Abraão já tinha 100 anos de idade. E a sua esposa, Sara, já tinha 90. Então, a gente aprende algumas lições de perseverança, não é? A gente aprende algumas lições de confiar, mesmo ao longo do tempo. O fator tempo, eu digo que derruba muita gente. O processo derruba muita gente, assim como falamos do processo em santificar, porque às vezes a pessoa vê alguém no altar, às vezes vê alguém que toca e canta e que grava CD, como o nosso amigo aí, pastor Josias, e pensa, um dia eu vou chegar lá, mas talvez não aprendeu nem a pestana ainda, pastor Josias, não aprendeu ainda a fazer a pestana, não aprendeu ainda a afinar as cordas e está querendo gravar CD, quer tocar violão em público. Então, o efeito, o processo, a caminhada para o milagre, o processo, o fator tempo, derruba muita gente no quesito perseverança, Aí nós sabemos, não é novo para nós, que quando Abraão tinha 85 anos, 85 para 86, a Bíblia dá essas informações para nós, a Sara deu uma brilhante ideia para o Abraão: deita-te com a empregada e vamos acelerar o processo. Vamos fazer... Grande ideia, né? Vamos fazer as coisas irem mais rápido. Está demorando demais isso aí, homem. Eu já sou estéril. E você, daqui a pouco, entra no período que já não vai ter mais virilidade para poder engravidar. Pois eu te dou uma ideia. Eu te empresto a minha empregada. Olha só a ideia. Eu te empresto a minha empregada, isso aí está em Gênesis 16, verso 1 ao 4, e acontece que você vai deitar com a empregada, ela vai engravidar, porque ela era fértil, ela de fato engravidou, e depois o filho que nascer dela a gente pega para nós, está feito, cortamos o processo, encurtamos o caminho, inventamos um atalho, e o filho que ela gerar será nosso. Amigo, isso ainda tem um tanto de lição dentro da vida deste casal, mas isso, na oportunidade da palavra, seria
o meu primeiro comentário. Normalmente, nós não queremos enfrentar o processo. Nós queremos cortar caminho, é a geração fast food, é a geração que quer a coisa para ontem, é a geração que não faz por onde, a geração que não batalha por isso, a geração que não quer entrar no processo, que quer tudo muito rápido. Ainda mais agora com o fator internet, a gente pede ali pela internet, daqui a pouco chega lá um moto ou uma moto e está te entregando já comida pronta. Olha só que coisa maravilhosa para os tempos de hoje, em que queremos tudo muito rápido, tudo para ontem. E então, de fato, Agar, que era a criada desse casal, ela era fértil, gerou, engravidou e teve filho. Não é novo para nós de que o filho nasceu e foi chamado Ismael. Boas-vindas aí. Deixo a palavra contigo, amigo Alisson, que está conduzindo os nossos assuntos de hoje. Bem-vindo ao Pastor Paulo. Verdade. Desculpa, meu amigo, cortar. É porque o pastor Josias, 7 horas, começa o culto dele. Do pastor Paulo e do senhor aí, 7h30, porque senão a gente acaba não conseguindo alcançar aí o nosso objetivo. Mas hoje também, hoje eu estou tranquilo, porque eu fiz a reunião e estou agora, meu auxiliar começa a reunião, ele pode fazer a reunião, hoje é um dia especial, começamos o curso Fé, e hoje eu dediquei a fazer esse propósito com vocês. Eu queria compartilhar, pastor Josias, pastor Sodré, conforme a gente estava falando sobre santificação, é um versículo que me chama muito a atenção, eu estou abrindo, não vou nem compartilhar na tela, porque senão vai prolongar, que é Hebreus 12:14, que todos nós conhecemos, que fala que seguir a paz com todos, né? E buscar essa santificação, muitas pessoas acham que se santificar, eu tenho que, primeiramente, devolver aquilo que tem que devolver à casa do Senhor, participar do culto. Isso é viver uma vida santa para muitos homens. Como eu falei, né? Vir aos cultos. Infelizmente, tem homens que vêm só aos domingos, devolver aquilo que Deus deu a ele, que tem homem que ainda devolve assim meio que injuriado, que tem corações ainda duros ainda, mas o principal de tudo é seguir a paz com todos, porque é onde a gente vai entrar no tema de ser um bom marido. Porque esse homem, antes de ele pensar na santificação, ele tem que seguir essa paz primeiramente com a sua esposa. Primeiramente, né? Porque depois que ele busca essa paz com todos, aí a parte depois vem dizendo assim, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, esse homem ele precisa ter essa atenção, porque antes de ele pensar em buscar essa santidade, ele tem que ter paz consigo, primeiramente, e com a sua esposa, né? E com seus entes queridos, porque eu, assim, não posso estar, na minha humilde opinião, errado com relação a isso. Não sei o que o senhor acha, pastor Josias, quando o pastor Paulo se ajusta lá, com relação a isso, porque, assim, na minha cabeça, eu acho que o homem tem que ter essa paz primeiro com a sua família, para que ele buscar essa santificação, porque de que adianta ele buscar a santidade se ele não tem a paz com a sua esposa, com seus filhos, até mesmo com a sua própria igreja, né? Esse versículo me chama muito a atenção nesse ponto, né? Não sei o que os senhores acham acerca disso. Com certeza, a gente começa na nossa casa. Aliás, ninguém melhor do que a nossa família pode dizer quem somos. Ninguém melhor do que a nossa família pode dizer quem somos. Eu posso dizer para o senhor, o senhor é um marido exemplar. Pastor Sodré, pastor Paulo são maridos exemplares. Isso eu posso falar, qualquer pessoa pode falar, mas só quem está dentro de casa mesmo é que pode dizer realmente se somos aquilo. Talvez as pessoas... É como o missionário Soares. A gente aqui, pastores, quantas vezes o missionário Soares, quando vai nas nossas igrejas, ele é o nosso líder, ele diz, está aqui, pastor Sodré, homem de Deus, pastor Sodré, homem de Deus, e vai orar comigo aqui, papapá, quer dizer, puxa vida, é muito peso, é muita responsabilidade. A gente não tem que parecer ser, nós temos de ser, de fato, santos de Deus, para que a gente possa, então, cumprir a vontade dele, né, nesse propósito que é levar a beleza dele, falar do amor dele
em nome de Jesus Cristo. Até o pastor Sodré falava, e eu gostei muito do que o pastor, nem sei se o pastor concluiu o que ele está pregando agora para a gente, mas às vezes as pessoas querem facilidades, né, pastor Sodré, você estava dizendo, as coisas muito, muito fáceis, né, assim, sem um esforço, sem uma dedicação. Eu lembro do pastor Jaime, uma vez ele fez uma campanha, eu estava com ele acabou a reunião rapidinho, e já estava tarde, era uma reunião à noite, e era muito longe da sede, já ia chegar tarde em casa. Então, ele acabou a reunião, o pessoal tinha feito jantar, ele nem foi jantar para ir para casa, porque no outro dia, 5 horas, tinha que estar lá na sede. Aí eu lembro que ele entrou no carro, aí veio um auxiliar. Um auxiliar chegou, botou a mão no ombro dele e falou assim, ó, deixa eu pegar um pouco dessa unção, né? Quem de nós já não passou por isso, né? Deixa eu pegar um pouco dessa unção. Aí, na hora que fechou a porta, ele falou assim, ó, vai pensando que é só isso. É um caminho fácil, né, velho? Que caminho fácil, né, pastor Sodré? Encostar no senhor, te sugar, se eu ficar magrinho, sem unção nenhuma, e o outro fica cheio. Vai pensando que é só isso, pastor Sodré, pastor Paulo. Vai pensando que é só isso. Mas aí, eu não sei se os senhores conseguiram ouvir, pastor Josias, pastor Sodré. Pastor Sodré, vou deixar o senhor falar aí um pouco. O que o senhor acha aí referente à importância, né? Como eu falei, né? Infelizmente é triste a realidade, né? Você vê, às vezes eu escuto homens, até pastores, falando assim, fé é para mulher, orar é para mulher. E não é a realidade, né, disso. E quantos são os homens que têm se deixado jogando essa carga para cima das mulheres? Não, você que ora, você que é responsável por isso. Aí o que o senhor pode nos deixar aqui para orientar os homens que vencem? Pois é, em relação a isso aí que falou das mulheres assumirem um espaço da ausência, na verdade, dos homens, isso aí é fato, não é? Inclusive, a lição bíblica que eu venho preparando para hoje é exatamente assim. Perceba, eu vinha falando antes, numa primeira parte, que havia um sonho deste casal, Abrão e Sara, ter filhos. E eles, portanto, movidos pela pressa, querendo cortar o processo, tiveram a ideia de engravidar a empregada Agar. Ela, de fato, engravidou. Agar deu para eles um menino chamado Ismael. Estou falando para as pessoas pegarem nota, é de Gênesis 16 até a altura do 21, fazendo mais citado para ficar mais dinâmico. Mas houve uma hora, amigos, que esse menino cresceu. Esse menino foi crescendo e começou a gerar desconforto no coração da Sara. A Sara começou a ficar enciumada, porque ela não podia dar filhos, mas a Agar podia dar filhos e deu filhos. Então começou a haver um desconforto familiar, já que tocou nesse assunto sobre o desconforto, e a Agar começou a carregar um peso que não era só dela. Acredite, a Sara ficou no pé da Agar, tanto que Agar fugiu. Diz a Bíblia que Agar fugiu, Agar não suportou, já estou na altura do verso 6 do capítulo 16 de Gênesis, ela não suportou, ela fugiu. E é aqui que eu começo essa parte do que vem falando. Na ausência materna, paterna, tem muitas mulheres assumindo uma carga sozinhas, tem muitas mulheres assumindo um peso que não era só delas. E dando aqui o recado, já que hoje é direcionado mais a homens, porque há homens que têm a coragem de fazer o filho, mas há homens que não têm a coragem e a hombridade de cuidá-los, de honrá-los, de mantê-los, de ensiná-los. E isso é feio, muito ruim. Então, quando veio a nascer o Ismael, no intervalo de 14 anos, nasceu o prometido. Aí eu já estou em Gênesis 20. Nasceu aquele que foi prometido lá atrás, que foi o Isaac, o tão sonhado Isaac.
Mas esse intervalo foi de 14 anos. E diz a Bíblia, já na altura do capítulo 21 de Gênesis, o verso é o 9, de que os dois eram crianças, apesar da diferença de 14 anos de idade de um para o outro. Os dois brincavam e brincavam e brincavam e brincavam, mas, de acordo com a Bíblia, o Ismael começou a zombar do Isaac. Já começou a haver conflitos ali, porque, de acordo com a Bíblia, ao contexto bíblico, o esperado era o Isaac. Então, o Ismael começou a se sentir excluído, abandonado. A própria Agar começou a se sentir abandonada. E até numa brincadeira de criança, o Ismael começou a zombar do Isaac. Isso aí é no verso 9. Na Revista Corrigida, que é a que costumamos ler, está escrito que zombava. Na NVI, está escrito que ria do Isaac. Na Revista Atualizada, está escrito que caçoava do Isaac. Na versão A Mensagem, eu gosto de fazer esses paralelos, a Bíblia diz que debochava do Isaac. Então, tudo isso aconteceu porque um processo não foi obedecido. Sim, sim. Todo esse sentido numa família, uma família desmantelada, o Ismael, em aspas, não pediu para nascer. O Ismael não tinha culpa da brilhante ideia que Sara deu para Abraão e Abraão atrapou. E um acréscimo. A Bíblia diz que Agar era egípcia. É aí que está o problema, amigos, de cortar processo. Eles saíram do Egito. Eles tinham sido tirados por Deus do Egito. Por que eles foram voltar procurar solução no Egito? Por que eles quiseram voltar a procurar solução no Egito? Do Egito eles foram tirados com mão forte. Todos nós sabemos das 10 pragas, todos nós sabemos da caminhada de libertação, da abertura do Mar Vermelho, todos nós sabemos disso, mas muitos deles estavam com saudade do Egito. Por isso o Senhor Deus ficou muito bravo. Por isso muitos deles morreram. Muitos deles murmuravam. Então, em resumo, é exatamente esse problema. As pessoas fugirem de um processo. Aí, amigo, não sei, pode ir intermediando e eu lhe devolvo a palavra, mas o que me chama a atenção nessa mensagem agora intermediária é de que começou a haver um atrito naquela família exatamente porque fugiram do processo. Se Deus prometeu, por que colocar os pés pelas mãos? Por que se atrapalhar? Por que querer colocar a carroça à frente dos bois? Por que obedeça os processos? Todos nós aqui, nós todos, com a graça de Deus, com um rostinho novo. Esse ano eu faço ENTA, amigos. Esse mês de julho, completo 40, com rostinho de 18, meu muito obrigado. Olha lá, rascando no cabelo. Rascando aqui, ó. Olha lá também na cabeça. O pastor Rogério falou que até a minha barba está ficando branca semana passada. Eu falei, poxa, pastor, aí acaba o carinho. Eu sei que os cabelos brancos já tem, né? Agora a barba, ele me zoou. Eu falei, poxa, fiquei triste. Rapaz. E eu não te escondo que eu tô com algumas brancas também, rapaz. Mas tudo isso é um processo, não é? Ninguém nasceu assim e caiu de paraquedas onde está. Tem tudo uma história por trás. Tudo uma história por trás. Aí, me avançando na mensagem para que entregar microfone a pastor dá nisso, né? Vai intermediando aí para não ser inconveniente. Aí, de acordo com a Bíblia, diz que o Ismael cresceu e começou, então, a ver esse desconforto com Isaac. A Sara, vendo isso, já estou no verso 14 do Gênesis, ou de Gênesis 21, a Sara, vendo isso, mas ficou louca. E ela chegou no Abrão e falou, Abrão, isso não vai ficar assim. O Ismael está zombando do nosso filho, filho prometido. Não, eu não vou aceitar que isso aconteça, ele está rindo, caçoando. Aí todos aqueles sinônimos que eu li agora há pouco, ô marido, manda ela embora de casa. Essa história é verdade. Manda ela embora de casa, eu não quero concorrência. Eu já tenho o meu Isaac, eu não preciso mais dela.
Eu não preciso mais de Ismael. Aí aqui mais uma lição, amigo. Não vamos enxotar ninguém que um dia nos ajudou. Não vamos cuspir no prato que um dia a gente comeu. Não. A lição bíblica é bendito ao entrar e bendito ao sair. Se um dia precisar sair de uma empresa, se um dia precisar tomar uma decisão diferente da habitual, que seja tudo saindo pela porta da frente. Você entende como a coisa é séria? Aí ainda tem uma cereja do bolo, mas essa eu seguro para daqui a pouquinho. Pastor Paulo, o senhor está nos ouvindo aí tranquilo agora? Agora sim, agora foi. Oi. Temos ainda uns 30, 40 minutos ainda aqui, e vamos compartilhar aqui. Pastor Paulo, a gente estava comentando desde o início aqui, falando sobre santidade. O pastor José deu uma pincelada aqui para a gente, falando um pouco sobre ter esse temor, né? E eu até queria comentar, né, sobre alguns homens na Bíblia, porque por trabalhar com os homens, né, a gente acaba estudando sobre a vida de muitos homens. Mas quando eu comentei aqui no início de não confundir, né, pecar com uma vida de pecado. Por quê? Pedro, ele nos deixa um grande exemplo, né, que ele, por mais que ele tenha cortado lá a orelha do soldado lá, ele tenha negado também a Jesus, mas mais à frente, né, ele pregou para 2.000 mensagens, para mais de 2.000 mensagens, né, levando quase 8.000 pessoas a Cristo, né? E o que eu estou querendo falar com isso? Da mesma forma como Elias, eu tenho estudado bastante, né? Antes de ele ser levado ao céu, ele entrou numa caverna e queria se matar. E quantas das vezes os homens que estão nos assistindo aqui, eles têm se sente pequeno, se sente incapaz de orar, se sente incapaz de viver uma vida santa, como nós falamos na semana passada sobre pornografia, né? É um assunto que é extensivo, tem muito papo ainda e a gente vai se preparar aí para poder abordar tópico a tópico sobre pornografia, né? Mas para que ele seja livre disso, até eu deveria ter feito primeiro esta lição para depois ter essa live para depois ter falado sobre pornografia. O homem ele precisa ser um homem de oração, ele precisa ser um homem santo, senão ele não vence essa situação. Então, como tema do senhor, eu comentei anteriormente acerca de oração, eu comentei aqui que o tema do senhor seria tem uma vida de oração, e um subtema onde fala-se no quarto. No teu quarto é onde você realmente vai viver essa genuína presença de Deus, né? Que é o segredo da oração, vamos colocar assim, né? Secreta com o Pai. O que nesses anos todos de ministério conosco, o que o senhor pode deixar para esses homens aí que se sentem, às vezes, incapazes de se levantar para falar com o Pai? Aí queria passar a bola aí para o senhor. Então, Alisson, o tema é muito bom. Enquanto você falava aí do quarto de oração, né, eu costumo falar que o nosso caráter ele é forjado no quartinho fechado do jejum e da oração. É no quarto fechado do jejum e da oração que o nosso caráter é forjado. Então, a oração, ela, assim como o nosso corpo precisa de ar para respirar, a oração, eu entendo que é a respiração da alma também. Se eu não oro, a minha alma não respira, não vive. E sem uma vida de oração, eu não vou conseguir vencer nada disso que você citou aí. A carne, as ofertas do inferno, a pornografia, não vou conseguir vencer nada disso sem ter uma vida de oração. Um exemplo, enquanto você estava citando aí, eu me lembrei de Daniel. Daniel venceu a cova dos leões. Mas por que ele venceu? A Bíblia diz que 3 vezes ao dia ele orava, ele tinha uma vida de oração. Ele ia para o quarto dele, voltado para Jerusalém, ele orava. Então, essa vida de oração, no dia em que ele foi julgado na cova dos leões, os leões não puderam tocar nele. E os leões podem representar mesmo a pornografia, a carne, né, o pecado. Nada disso foi capaz de destruir o Daniel, por causa da vida de oração dele. Ele foi poupado por essa vida de oração, né? Os leões até se aproximavam, imagina os leões cheirando, mas os leões não puderam tocar. E quando o rei chega no dia seguinte,
E pergunta triste, né? Porque o rei pensava, morreu, né? Ficou uma noite inteira com os leões, morreu. E aí o Daniel dá um grito lá de dentro, ó rei, vive para sempre. Deus enviou um anjo que fechou a boca do leão. Ou seja, a cova, ele surpreende na cova dos leões. Eu até falei esses dias que a cova dos leões, você pode ter duas atitudes na cova. Ou você morre na cova, ou você surpreende na cova. Tem gente que morre na cova. Tem aqueles que surpreendem quando caem dentro da cova. O rei não esperava, ninguém esperava, mas Daniel sobrevive à cova. A vida de oração que ele tinha falou mais alto, né? E ali, aquele que tem uma vida de oração, ele vai ser guardado do leão também. Ele pode até cair, ele pode até tropeçar. Como você mesmo disse, o fato de pecar, né? Quem de nós não erra? A pessoa erra. Esse homem que está nos assistindo agora erra também, nós erramos também. Agora, a palavra, ela diz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, ainda que tenha caído, Deus vai lá e levanta. A Bíblia diz, 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então, ainda que tenha caído, Deus tem essa força para nos levantar e para nos colocar de pé. Eu me lembro, inclusive, de uma fala do profeta Miqueias, onde ele diz o seguinte, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Quer dizer, o diabo fazendo festa porque ele caiu, mas ele diz, olha, eu vou me levantar. E se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então, aquele que tem uma vida de oração, a oração vai guardá-lo. E ainda que ele tropece, Deus vai levantá-lo. E ele vai conseguir se manter de pé por essa vida de oração. É o caso do Pedro. O Pedro tropeçou também. Né? O Pedro caiu também. Mas Jesus estava lá para segurar na mão dele. E, inclusive, o perdoa e fala para ele, ô Pedro, apacenta aí as minhas ovelhas, aí apacenta os meus cordeiros. Então, a vida de oração é capaz de nos preservar de muita coisa. E ainda que tropece, quem tem uma vida de oração vai ser preservado por Deus. O próprio Daniel é um exemplo disso, né? Ele não errou, não pecou, mas ali ele foi preservado na cova. Os leões estão aí, a tentação, a carne, o pecado, as ofertas, doido para nos devorar, né? Assim, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, doido para tragar. Mas quem tem uma vida de oração, esse vai ser preservado. Boa, pastor Paulo. Passando a bola para o pastor Sodré também, para o pastor Josias, nessa pergunta, talvez muitos homens eles não saibam como tornar, né, as orações deles diárias mais significativas. Aí eu queria que o senhor, rapidamente, junto com o pastor Josias e o pastor Sodré, desse um alô para esses homens que talvez, que estão nos assistindo aí, eles encontram essa dificuldade de conseguir que as suas orações diárias se tornem mais significativas. Então, como posso tornar, né, as minhas orações, desses homens que nos assistem, as orações diárias mais significativas, né? O que o senhor pode deixar para eles se levantarem mesmo e estar diariamente buscando ao Pai, junto com a sua família? Eu tenho batido muito na tecla, né, de se reunir com a sua família no culto, no lar. Eu acabando essa live aqui, vou direto para casa, e hoje quem é o pregador da casa lá é o meu filho, de 14 anos lá, ele que vai dar a palavra para a gente. Até brinquei com ele na última vez que ele deu a palavra, eu falei, literalmente, tu é discípulo do pastor Rogério, porque 1h30 de culto no lar, só faltou pedir oferta. Brinquei com ele, eu falei, meu Deus, tu falou, foi muito, eu tive que cortar, que senão deixava lá o menino lá. Então, esses homens, eles precisam tomar essa atitude de trazer a sua família para mais perto e estarem orando. Então, de que forma esses homens que estão nos vendo, nos assistindo aí, eles podem se tornar, né, as orações deles mais significativas durante o dia, que seja uma vez no dia, pelo menos? Eu acho que ele tem que começar. Ele tem que começar. É um tempo de qualidade. O pastor Paulo falando aí, o Daniel só orou, ele não orou porque ficou difícil. Ele orou porque estava acostumado. Entendeu? Ele tinha uma vida de oração. Não é isso, pastor Paulo? Ele não orou porque ficou difícil. Né? Perfeito. Muitas pessoas querem orar porque ficou difícil. Né? Ai, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Não, ele só fez
o que já costumava fazer. Então, esse é o problema. A gente não começou, a gente não começa. A gente quer, como o pastor Sodré acabou de dar também, que tudo se encaixa, a gente quer pegar um atalho, né? A gente quer uma forma fácil de chegar, né? Sendo que uma máxima que eu tenho dentro do meu ministério, entre o plantar e o colher, tem o esperar, né? A espera é a parte mais difícil, né? Para a gente, para o homem, ele quer chegar nos finalmente. Então, tudo é começar, e começar com qualidade. Quando eu cheguei em Nova Iguaçu, eu estou pastor regional, né? Eu nunca tinha pego uma região, né? Foi a primeira vez em 36 anos que eu sou um pastor regional. Né? E aí a gente tem que fazer algumas coisas que a gente nunca fez, né? E agora com um grupo de jovens, aí o pessoal, pastor, vamos fazer retiro, aquele negócio todo. Eu falei, vamos fazer. E eu fiz o primeiro retiro. E eu falava com os jovens o seguinte, que a gente, na minha época, eu não tinha isso. A Igreja da Graça não tinha isso, né? O atrativo principal para a gente era Deus, era a vigília, era as reuniões, era participar das reuniões, né? E aquilo foi base na nossa vida. Mas eu vi que os jovens, aí eu vi que depois de 5 dias, 5 dias preparados só para aquilo, 5 dias só para orar, 5 dias só para buscar as coisas de Deus, 5 dias que você não ouve besteira lá de fora, 5 dias que você está ali fazendo algo, né, relacionado às coisas espirituais. Então, são 5 dias que você fica ali, ele acorda na presença de Deus, ele deita, ele passa o dia com orações, com gincanas, com coisas relacionadas à obra de Deus, às coisas de Deus. Aí acabou. E eu percebi, né, assim, nas participações deles no Facebook, onde eu faço parte dos grupos deles, que saudade. Né? Que saudade. Saudade. Só que o salmista diz, Salmo 137, né, junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos com saudade de Sião. A gente só sente saudade do que está longe. A gente só sente saudade do que está distante. Então, a Bíblia fala de estar na Babilônia com saudade de Sião. Sião está longe. Né? Nos salgueiros que haviam nela, lá na Babilônia, penduramos as nossas harpas. Então, eu falei, sabe por que a gente sente saudade? Porque a gente não traz aquele momento para a nossa vida, a gente não cria um momento de qualidade, né? Aí alguém diz, mas aqui fora é difícil, pastor, tem escola, tem faculdade, tem isso, tem trabalho, tem aquilo outro. Eu falei, então a gente tem que criar momentos de qualidade. Mas não pode ficar sem, porque senão amanhã a gente se depara, como o pastor Paulo falou, com uma cova dos leões, e um pecado, né? Uma pornografia, uma proposta do diabo, e a gente não vai saber o que fazer. Então, eu acho que tem que começar como você está falando, Alisson, de juntar a família, tem que dar o início, tem que dar o pontapé. Ninguém chega lá se não tiver percorrido o trajeto. Então, a gente vai só chegar lá se percorrer, não tem como voar. Né? O pastor Sodré deixou isso bem claro. Você vê a consequência que teve naquela família para tentando acelerar o processo. Ô, pastor Sodré, o senhor é um exemplo disso. O senhor está aí hoje na nossa igreja, aí, esteve anteriormente numa outra igreja tão abençoada. A gente sabe, né, o tratamento que o senhor teve junto com o missionário Soares e, de repente, até achar que, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Que prova é essa? Hoje eu brincava com as pessoas, né? A gente está vivendo um tempo de pandemia, aí eu falei, pessoal, cuidado, que antes da prova tem teste. Eu falei, quem de nós já não passou por teste? Chegar na sala de aula, o professor dizia assim, hoje vai ter teste. Eu nem sabia, falei, mas teste ninguém sabe. E se a gente não for aprovado no teste, vai ser reprovado na prova. E a gente vê, o senhor hoje está aí, qualquer um que olha, que não, de repente não conhece a história de cada um aqui, fala assim, poxa, onde o pastor Sodré está? Puxa vida, foi fácil. A gente sabe como é que foi.
Entendeu? A gente não pode acelerar o processo. Hoje o pastor Paulo é o líder de um estado maravilhoso, que é Belo Horizonte. A gente não pode acelerar o processo, e a gente já sabe de pessoas que tentaram acelerar o processo e já não estão conosco. Então, é isso. A gente tem que ter, já que o mundo nos tira tanto tempo, com tantas coisas, criar um tempo de qualidade, nem que seja um pouquinho. É assim que começa, e é assim que a gente vai ter uma estrutura, né, porque a gente já vem fazendo. Então, quando chegar lá na frente que se deparar com uma cova, a gente não vai fazer porque surgiu um problema. A gente só vai continuar fazendo o que a gente já fazia. Verdade. Perfeito. Perfeito. Glória a Deus, amigo. Concordo de A a Z, e eu diria 2 sugestões para a pessoa começar. Pastor José já sugeriu começar. Para vergonha minha, no começo da minha fé, eu pensava que toda oração que eu fizesse, eu tinha que chorar. Se eu não me emocionasse, se eu não chorasse... Não senti Deus. E a minha vergonha, no começo da minha fé, falava mal até do culto. Culto hoje, eu nem chorei. Deus já me perdoa, são águas passadas, né? Então, a primeira lição prática que eu digo a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Então, mesmo que a tua oração não flua como uma oração tão sonhada, mesmo que você ainda não sinta o céu se descortinar em seu favor, mesmo que, falando aí mais para os pentecostais de muito tempo, mesmo que você não viu as folhinhas do monte pegarem fogo, as pedras começarem a brilhar, aqueles efeitos todos que, no começo de uma fé cristã, a pessoa se encanta, mesmo que nada disso tenha acontecido ou você chorado, permaneça. A Bíblia ensina o dever de orar e nunca desfalecer. É a lição lá da viúva que importunava o juiz. Juiz, lembra de mim. Juiz, lembra de mim. É lição bíblica sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Então, o primeiro passo é esse. Mesmo que os sentidos não mudem, mesmo que você não chore, mesmo que isso ou aquilo, mesmo que não tenha mudado a emoção, você continua orando, porque a oração é para quem tem fé. É pela fé que o Senhor ouve. Mesmo que não mova o planeta Terra, você continue orando, porque é uma promessa bíblica de que ele ouve a oração de um justo. O clamor de um justo tem poder. O clamor de um servo de Deus tem poder. Uma segunda lição prática que eu daria sobre esse assunto é o que algumas pessoas recomendam, esses escritores que tratam a respeito do tema, e eu gostei, em um desses livros eu gostei, porque veio trazendo, me foge ao nome do livro, é uma pena, mas veio trazendo uma sugestão da oração pelo método de círculos. Quando eu vi isso, li isso já há bom tempo, mas quando eu vi isso, eu falei, gente, o que é isso aqui? Eu nunca tinha ouvido falar oração, método de círculo. Será que eu tenho que ficar rodopiando? Não, aí ele veio explicando. Método de círculo comece orando pelos assuntos que estão mais pertinho de você. Ore por você, ore pelo cônjuge, ore pelos filhos. Se tem alguém que mora contigo, sogro, sogra... Aí esse círculo vai aumentando. Ore pelo seu bairro, ore pela sua cidade, ore pelo seu estado, ore pelo seu país. Então, a oração pelo método de círculos é bom. Porque para aquele que diz, pastor, em 10 minutos eu já falei tudo e acabou esse assunto. É porque até a oração dela está meio desbaratada. Ela aponta para todo lado, não tem, igual uma redação, não tem nexo, não tem, sabe, um início, meio e fim. É certo que a nossa alma às vezes está tão aflita que a gente quer pedir o mundo para Deus, né? Mas a oração, método em círculos, é excelente. Começa a praticar, que você vai ver que a sua vida vai melhorar. Você começa, Senhor, eu estou aqui. Mesmo, talvez, cansado, mas estou aqui. Senhor, aí vai. Daqui a pouco você nem observa
que já passou de meia hora, já passou de 1 hora orando, e sem ser uma oração arrastada, sendo um diálogo. Você está falando com Deus sobre o seu dia, sobre os seus desafios, sobre os problemas, sobre os seus medos, sobre o pânico, sobre o vírus, pela sua igreja, pelo seu pastor. Quando você menos observa, você, sem fazer estripulia nenhuma, sem querer se aparecer, você orou no mínimo meia hora. Então, é uma sugestão prática que eu deixo a respeito do assunto. É bom, eu pratico, depois que esse autor... É uma pena de eu não dar o crédito, que eu não lembro qual livro foi, mas esse autor me ajudou muito no assunto oração. Oração pelo método de círculos. Isso aí, ó, é joia. Pastor Paulo. Amém. Muito bom, pastor Sandré, muito bom. Uma coisa também importante, o Salmo 90, 12, enquanto o senhor falava, eu estava pensando nele, a palavra diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Tem muito entendimento desse texto, mas dias atrás Deus me fez pensar da seguinte forma: ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, quanto do teu dia, o dia tem 24 horas, quanto do teu dia você separa para ser sábio, para adquirir sabedoria? 1 hora? Meia hora? 40 minutos? Quanto tempo você dedica para ser sábio? Para ler, para conhecer, para aprender algo novo? E esse ser sábio abre um leque para muita coisa, não é só adquirir sabedoria em si. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio também, enfim. Agora, como a gente está falando aqui, trazendo o assunto à oração, quanto do nosso dia a gente dedica para a oração? Porque o pastor Jesus falou de tempo com qualidade, aí você precisa separar um tempo para Deus, para você ficar diante dele. Porque quando eu gasto tempo com Deus, as pessoas vão saber se eu gasto tempo com Deus. O Pedro, por exemplo, em Atos 4, depois da cura do coxo, perguntaram para ele: como é que aconteceu isso aí, que você orou e o coxo ficou curado? Como é que é isso? Me explica isso. Aí o Pedro começou a explicar. E as pessoas comentaram o seguinte: olha, esse homem aí esteve com Jesus, porque ele é iletrado, ele não tem tanto conhecimento, ele não é um doutor, mas a fala dele, eu percebo que ele esteve com Jesus. E o Pedro esteve com Jesus 3 anos, assim? Quando a gente gasta tempo em oração e a gente abre a boca, as pessoas percebem quem anda com Jesus ou não anda, quem gasta tempo com Deus ou não. Quando abre a boca, as pessoas vão saber se você gastou tempo com Cristo ou não. Pastor Paulo, pode falar. Isso aí que o senhor falou tem todo sentido. Eu lembro que logo no início, né, quando eu fui para São Paulo, aí o pastor Jaime tinha uma reunião de oração de manhã, ou à noite. Era uma reunião numa segunda-feira. E ele orava, como ele faz essa oração da quinta-feira? Era uma reunião puxada, né, 1h30 ali de oração. E ele colocava os pastores. E o senhor sabe para que ele colocava os pastores? Ele fala assim: Josias, é assim que eu vou perceber se eles têm intimidade com Deus. Aí. Então, o pastor começava: glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, vai amém. Daqui não. Olha só. Vai conversando, vai batendo com Deus. Então, aí ele falou: ali eu percebo qual o nível delas com Deus. Olha que coisa. Verdade. Falando aí. Verdade, pura verdade. O tempo, as pessoas percebem quando a gente gasta tempo com Deus ou não. Nós, pregadores, né? Quando eu estou no altar, quem está me ouvindo sabe se eu gastei tempo com Jesus ou não. É só abrir a boca que as pessoas vão ver. Então, o tempo com Deus é muito importante. Inclusive, eu não posso me esquecer do quando Jesus chama o Pedro, Tiago e João no monte para orar. E dá bronca neles dizendo: nem 1 hora, no mínimo 1 hora, pelo menos 1 hora, você podia ter dedicado pelo menos 1 horinha, né? Nem chegou, isso. Estava dormindo todo mundo. Estava dormindo. E outra, eles estavam, eu acho assim, eles estavam sendo forçados a orar. Oração não pode ser por força, nem por violência, né? Jesus estava tentando, mas eles não conseguiam. Por 3 vezes ele tentou e não conseguiu, 3 vezes ele tentou.
Então tem que ser voluntário. Se não, né, a gente precisa aprender a ter, como você mesmo disse, o Daniel não foi orar por causa da cova, ele já orava antes da cova, já tinha o hábito de orar. Né? Então, não é por força, não é forçado, não adianta. Jesus tentava, mas não adiantava, eles não iam, dormia de novo e tal. Então tem que ser voluntário. Eu preciso aprender que oração é necessidade minha, eu tenho que estar ali com Deus, tem que ser um prazer falar com o Pai, né? Se não tivesse prazer. E outra coisa para eu fechar aqui o raciocínio: Jesus, enquanto orava, pastores, diz que ele suava sangue. Ali estava angustiado, né? Os vasos capilares se rompem e tal. Mas eu entendo que o sangue, a oração precisa ter sangue mesmo, tem que ter vida. Não é aquela oração morta, é oração com sangue, com vida. Né? Colocar mesmo diante de Deus, rasgar o coração, é necessário ter esse sangue na oração. Os discípulos não tinham. E na hora que foram expulsar o demônio não saiu. Enfim, não jejuavam, não se consagravam. Então o homem precisa realmente ter essa vida de oração para vencer. Não pode ser forçado, mas tem que ter sangue na oração. Como Jesus tinha sangue na oração dele, vida na oração, não era uma oração morta. Tinha vida na oração, né? Então, o tempo vai ser muito importante, o tempo que a gente dedica para a oração, ele é fundamental. Que cada homem que nos ouve aí possa dedicar um tempo maior para a oração aí, em nome de Jesus. Amém. 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 É por isso que tem esse trabalho dos homens que vencem, né? Gostei muito do exemplo do pastor Sodré, né, falando da oração em círculo. Isso me chamou muita atenção e eu vou começar a praticar com os homens aqui, mostrando a eles a responsabilidade, né? Porque muitos dos homens acham que, como o pastor Sodré falou, tem que ficar 1 hora, 2 horas orando, né? Talvez você, iniciando com apenas 5 minutos, 10 minutinhos, como o pastor Sodré falou, né? Um bate-papo com Deus, tudo daqui a pouco vai aprimorando, vai melhorando, né? Eu percebo aqui, né? A gente iniciou esse trabalho de oração todas as quintas-feiras, os homens começavam a participar, vinham conosco, mas via que era bem puxado, porque são 1h30 direto só de oração. A gente não dá nem palavra. Quando o Espírito Santo dirige, a gente na oração, a gente vai dando a palavra, vai falando, mas é 1h30 só de oração. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, o pessoal foi frustrando, e acabou não estando conosco. Mas a gente não desiste. Vamos adiante aí, mostrando para os homens a responsabilidade da oração, né? Como o nosso tempo, assim, é a pena que não deu para falar nem um pouco de tudo que tinha que falar dos temas aqui, né? Mas, numa próxima oportunidade, a gente vai estar falando acerca disso. Eu queria já passar para a parte final aqui, que também dá para poder falar um tempo que não acaba mais. Mas, em Êxodo 18, 21, isso me chama muita atenção, porque, dentre todo o povo, Deus ele procurava homens capazes, tementes a Deus, né? Mas o que me chama a atenção, que é como o tema que eu passei para o pastor Sodré, de como ser um bom marido, é ser homens de verdade, no final do versículo lá 21, e que odeia a avareza, né? Isso eu tenho falado bastante, esse versículo, né, de Êxodo 18, 21, porque ele procura homens que são capazes, homens que realmente sejam homens tementes a Deus. Então, a partir do momento, para a gente chegar na parte final aí, quando ele toma uma posição de orar, ele toma uma posição de santificar, ele consegue odiar, ser homem de verdade, odiar a avareza, como diz o final do versículo lá, e eles conseguem ser homens, maridos, né? Vamos colocar, né? Maridos que se responsabilizam pelo seu lar, pelas suas atitudes, maridos que protegem o lar, maridos que se doam em favor da sua família. Porque desses tópicos aqui que eu estou falando, dava para a gente ficar falando horas e horas aqui, né? Mas Sim. O que me chama mais atenção, se ele odiando a avareza, ele vai morrer pela sua família. E quantos homens eles não se entregam como deveriam para a sua família? Quantos homens têm deixado de manter a sua posição como cabeça, como ser homens de verdade, como o próprio versículo diz, né? Ser homens de verdade. E é uma triste realidade que muitos não têm sido assim. E, pastor Sodré, a gente pode ver que tem diversos tipos de marido, né? Marido que às vezes é calado demais, maridos que muitas das vezes é ditador, maridos que muitas das vezes é abusado para poder chegar, falar, é teimoso,
e quantos deles são explosivos. Então, para a gente finalizar, não demorando muito, começando com o pastor Sodré, aí depois o pastor Paulo, o pastor Josias, dá uma introdução aí para a gente aí. Quantos homens né, que são, agora é só para os casados, só para os maridos aqui, agem dessa forma, são dessas formas, né? São maridos que não dão atenção, e como eu falei, né, são aqueles calados demais, tímidos demais, toda a decisão é para a esposa. Aí o que os senhores aí pode deixar para que tipo de marido você que está nos assistindo aí? Então, eu queria que cada um dos senhores aí desse uma pincelada aí de como ser um marido segundo o coração de Deus. Pois então, agradeço pela oportunidade da palavra. Eu vejo, e ainda insisto, dentro da história do próprio Abraão, de que ele enxotou a Sara, ou melhor, enxotou Agar, como quem diz, não preciso mais de você. E eu destaco exatamente aqui a figura de um homem, pelo menos nesse contexto, que não deve ser. Pessoa que soube fazer o filho, mas não soube assumi-lo. Abandonou Agar. Abandonou seu filho. Era filho dele. Claro que a sua esposa, de fato, a Sara, influenciou um monte a cabeça dele, a ponto dele, então, ter enxotado. Diz a Bíblia, no verso 14 e 15 de Gênesis 21, já estou completando o raciocínio, de que ele deu só um odre d'água e alguns pães, e entregou para ela e falou, agora vá você e o filho, vai embora. Há homens desse jeito, indiferentes. Há homens que abandonam suas famílias, que às vezes pensam, não, mas a pensão está em dia. Quem é que diz que a criança precisa só de um punhado de pão e um pouquinho d'água? Diz a Bíblia que o pão e a água acabou. Você pode ler, a Bíblia diz que acabaram-se o pão e a água. Isso aí está no verso 16 de Gênesis 21. O pão e a água acabam. Não é só disso que uma criança precisa. Então, palavra de ordem aos homens, não negligencie seu dever, não negligencie seu papel. Talvez eu fale com pessoas que até já não mais estão mantidos no primeiro matrimônio. Eu digo, você tem filhos, você tem laços, não pense que o laço é só pagar a pensão e deu. Não, é muito mais que isso. Mas no finalizar de tudo, eu digo que Deus foi tão misericordioso com Agar, e Deus foi tão misericordioso com Ismael, que diz a Bíblia, e eu acho isso muito forte, o verso 17 diz a Bíblia que Deus ouviu a voz do menino, já que falamos ainda sobre oração, Deus ouviu a voz do menino. Ele não era tão novo assim, ele já tinha pelo menos 14 anos. Mas diz a Bíblia que o menino foi largado debaixo da árvore, a Agar foi para longe chorar, não queria ver o final dessa história, porque não havia mais esperança, eles estavam sem chão, estavam abandonados pelo pai, estava abandonado literalmente, estava no deserto. E diz a Bíblia que o menino debaixo da árvore se pôs a chorar. Eu entendo, amigo, que o céu decodificou a oração desse menino e transformou o choro desse menino e transformou isso em oração. E eu acho isso forte, olha só. Então não pense você que Deus vai ouvir só a alta cúpula, a diretoria. Deus ouviu a voz do menino. Deus, eu acho isso muito tremendo. Deus ouviu a voz do menino. Você pode continuar lendo com mais tempo, e bradou o anjo de Deus dos céus, e então deu outras orientações que fica para outra ocasião. Mas o que me chama a atenção, Deus ouviu a voz do menino. E quanto à sua pergunta sobre qual pai devemos ser um pai que assumamos as nossas responsabilidades e que não venhamos empurrar com a barriga, não. Quanto a Abraão, não foi acordo dele com Sara de ter filho com Agar? Por que agora do nada abandoná-la? Não precisa mais dela? Já não é mais interessante? Já tem o teu Isaac? Agora pode desprezar quem um dia te ajudou, quem um dia te deu um filho? Não, isso não é certo. Pais que abandonam, não está certo. Ao mínimo, precisa dar assistência. E não só financeira, assistência também emocional.
Eu agradeço, amigo Alisson, agradeço aos demais pastores, me perdoe se eu me alonguei em um comentário ou outro, é porque pastor tem dessas coisas, entregou o microfone para o pastor, tem que ter ali até uma margem de segurança no horário. Até meia-noite é dia. Como é que é? Até meia-noite é dia. Tá vendo só que beleza, né? E a todos os amigos que acompanham, desejando matar a saudade sodresiana, em qualquer lugar na rede social, me encontra procurando PR Sodré, seja no YouTube, seja no Insta, seja no Face, PR Sodré, você me encontra, tá bom? Obrigado pela oportunidade da palavra. Mas já o senhor vai estar orando conosco aí. Segura aí, que eu sei que o senhor vai entrar para o culto aí daqui a pouco, mas segura aí. Pastor Josias, pastor Paulo, o que o senhor pode deixar para os homens aí? Deixa eu aproveitar, então, porque o Sodré falando a respeito disso aí, essa pergunta, né, que tipo de pai nós devemos ser, eu acho que tudo começa com os cuidados que a gente tem com a nossa vida diante de Deus. Tudo isso aqui que a gente falou. Né? A Bíblia diz que se a gente não consegue cuidar das coisas de Deus, como é que a gente vai cuidar da nossa casa, da nossa família? Então, a gente primeiro tem que ter um cuidado. Antes eu tinha até preparado um versículo de Josué 24. Olha só que coisa, isso aqui é uma pancada. Josué 24, versículo 19. Olha o que Josué disse para o povo. Ele disse: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso. Então, isso aqui sabe, é uma forma... Imagina você chegar, né, o missionário chegar para mim, misericórdia, e dizer assim: Josias, você não pode servir o Senhor. Você não pode. Por que eu não posso? Primeiro, porque ele é Deus santo. Ele é Deus santo, não adianta. Não adianta, eu já diz um ditado, me diz com quem andas e eu direi quem tu és. Não dá para andar com Deus, né, uma pessoa que não esteja pelo menos se esforce para estar no mesmo nível que ele, sabe, no mesmo local que ele está. Quando Jesus orou no João 17, ele pediu: Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde estiver. Poxa, isso é um privilégio, isso é uma honra. Estar onde ele está é uma honra. Só que para chegar nesse nível, eu preciso me tornar tão espiritual quanto Deus é espiritual. Então, você não pode servir se você não se tornar espiritual. Você não pode dizer que representa a Deus se você não está no mesmo nível que ele. Então, quando Josué diz: vocês não podem servir o Senhor, não adianta querer brigar, espernear. Por quê? Porque vocês não estão no nível dele. Ele é santo. E, além de santo, é zeloso, é cuidadoso. Eu falo muito assim do pastor Jaime, porque eu fiquei muito tempo e peguei muitos exemplos com ele. E é um exemplo que ele contava de um dia estar com a filha dele, que hoje é casada, tem um filho, a Sara, que é a filha mais velha, e ele estava num shopping com ela, né? E ele estava comendo numa lanchonete e a filha colocava, poxa, é filha, né? Só que era uma moça, né? E colocava a cabeça no ombro dele e ele percebeu que tinha uma pessoa olhando para ele. Ele não sabia se era da igreja, se conhecia da televisão, enfim. Só ele teve um cuidado, o zelo de olhar para a pessoa e dizer: ó, é minha filha. O que é isso? Isso é zelo. A Bíblia diz que nós precisamos ser zelosos. Então, se a gente quer ser, como o pastor Sodré falou, um pai responsável, um pai que não abandona os filhos, um pai que às vezes até despreza quem o abençoou, quem o ajudou, ele primeiro deve se colocar diante de Deus. Se colocar diante de Deus de verdade, servir a Deus com alegria. Se ele fizer isso, se ele tiver o cuidado de ter uma vida na presença de Deus, ele com certeza, isso vai repercutir dentro da casa dele, com os filhos dele, com a família dele. Se está repercutindo mal, pode ter certeza que não está legal com Deus. Então eu queria deixar esse versículo em especial: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoa a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Ainda tem essa, hein? Ele não vai perdoar, não. Então a gente tem que fazer a coisa certa. Deus abençoe.
Amém. Pastor Amém. Paulo. Amém. Pastor Josias, muito bom, muito boa colocação. Pastor Sodré também. Para finalizar, eu me lembrei aqui rapidinho, você perguntou aí, o marido exemplar, pai exemplar. Eu me lembrei de um marido que não é exemplar, mas você aprende com ele, que é o Acabe. Sim. Você vê o exemplo Acabe e Jezabel. O Acabe era parado demais. Ele não fazia as coisas. E a Jezabel tomava frente porque ele era muito parado. E tanto é que lá na questão da vinha, aquela coisa toda, a Jezabel toma frente, acaba matando Nabote, enfim. Existem lares onde, porque o marido talvez não tome a frente das coisas, ele não assume o papel de sacerdote do lar, a esposa acaba assumindo, porque já que ele não faz, ela faz. Ele não conversa com as crianças, ele conversa. Ele não conversa, ela vai e faz. Sabe, tem muita coisa que ele não faz. Era o papel dele, mas ela faz. E alguns lares são dirigidos mais pela mulher até do que pelo homem. E ela vai dirigindo, e às vezes dirige até bem, ela vai dirigindo. Ele não faz, ela faz. Tem lares que são assim. É a mulher que faz tudo, né? Ela faz as compras, ela faz isso, ela... Porém, ainda que ela talvez esteja dirigindo um lar e está fazendo até, o lar está indo, ela não gosta disso. Ela queria um marido que segurasse ali, que fosse aquele que, o sacerdote do lar, aquele que assumisse o papel dele. Então, às vezes, os homens deixam a mulher, não, mulher, vai dirigindo aí, você vai fazendo, não sabe o mal que está fazendo para ela, até porque mulher não foi feita para carregar a casa nas costas. Ela não vai aguentar. A qualquer momento vai ter um problema. A mulher é o vaso mais fraco, então o papel de cabeça é dele. Então, eu acho assim, o ideal é ele assumir. Esse é o marido ideal. A mulher vai olhar para ele e falar, esse aí é o meu marido, o homem que assume o compromisso dele, assume o papel dele, não deixa nas minhas costas. Claro que a mulher tem o seu papel também, mas ele assume o papel de sacerdote dentro do lar. Para finalizar, em 1 Reis 2, quando Davi, antes de morrer, ele chama Salomão, seu filho, e fala assim, Salomão, eu vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, eu vou morrer. Esforça-se, pois, esforça-te e seja homem. Ou seja, não é só ser homem, ali ele está querendo dizer, seja responsável, é o que o pastor Sodré falou. Se você assumir o compromisso, você não tem que depois, vai embora, é o caso do Abraão, né? Agora você vai embora porque eu não preciso mais de você, não, seja homem. Assuma o compromisso. Se você assumir o compromisso, cumpra o seu compromisso. Assumiu o compromisso de um lar, cuida desse lar. Assumiu o compromisso de um filho, cuida desse filho. Seja um bom sacerdote dentro do lar, de modo que a esposa vai olhar e dizer assim, esse é o meu marido, esse daí é um camarada que, né, assume o compromisso dele, é um homem de verdade. É mais ou menos por aí. Obrigado pela oportunidade. Amigos, a gente vai encerrar aí agora, são 7h28, né? Mas eu queria compartilhar para muitos, como eu falei, né? A gente está aí na live Recordações, mas esse foi o primeiro versículo do primeiro Congresso dos Homens que Vence alguns anos atrás, né? Ele está aí em 1 Pedro, né? Capítulo 1, o versículo 15 e versículo 16 foi o tema central do Congresso, do primeiro Congresso dos Homens que Vence aqui no Rio de Janeiro. Eu vou agora, junto com os pastores, eu vou ler, logo em seguida eu vou pedir o pastor Paulo para iniciar a oração, depois o pastor Josias, o pastor Sodré, e eu encerro aqui só para poder concordar, mas eu queria que vocês que estão ainda aí e os que depois forem assistir, prestem atenção no que diz as Escrituras, porque é somente nas Escrituras que você vai se santificar. Versículo 15 de 1 Pedro, capítulo 1, vem dizendo, mas agora sejam santos em tudo quanto fizerem, tal como é santo o Senhor que os convidou para serem seus filhos. O próprio Senhor disse, sejam santos, pois eu sou santo. Então, a gente encerra aqui a nossa live aqui nessa noite já. Assim, eu peço, como o próprio pastor Paulo falou, a gente cita um exemplo tão simples, mas imagine o marido que está de carona no carro, a esposa está lá dirigindo, e um acidente bate sem querer,
o homem ele é tão, às vezes, delicado que, se bobear, ele faz o quê? Ele faz com que a mulher quer que a mulher vá lá resolver uma situação. Se ele que deveria se levantar para poder resolver a situação. Enquanto os homens... Eu estou falando uma situação porque o homem gosta muito de dirigir, gosta de carro. Eu estou falando uma situação onde a gente poderia falar tantas outras. Mas, como as escrituras nós falamos aqui, ele quer que você seja santo em tudo. Ele quer que você seja macho, como o pastor Josias falou aqui. O pastor agora, Paulo, lembrou muito bem de Reis 2:2 lá, né? De ser homens de verdade mesmo. Coragem, pois, e ser homem. Que cada homem que nos assiste, que cada mulher que nos assiste aqui também, tenha paciência com seu marido, mas mostre nas suas atitudes, porque no muito falar você acaba perdendo o seu marido. Então, precisamos mostrar a esses homens, através dessas lives que temos feito aí. Graças a Deus vai ficar um material aí para que muitos depois podem assistir e compartilhar esse material, porque tive a oportunidade de ter 3 grandes homens de Deus. Semana passada tivemos o pastor Zanão e o pastor Michael, né? Semana que vem teremos aqui o pastor Amauri, que é regional nosso aqui de Caxias, o pastor Alexandre Coutinho, que esteve aqui já conosco também, o pastor Amauri, e o Danielo Rondon, o pastor Danielo Rondon, que é o coordenador dos Homens que Vencem lá em Cuiabá. Então, assim, nós estamos trazendo à memória grandes mensagens que um dia tiveram aqui com os homens que vencem aqui, e esse versículo foi o primeiro versículo de 1 Reis 1,16, 1 Pedro, né? 1,16, que, portanto, homem, seja santo, porque o nosso Senhor, ele é santo. Então, assim, muito obrigado, pastor Paulo, pastor Josias, pastor Sodré, por esse tempo. Os homens que vencem do Rio de Janeiro ficam honrados em tê-los aqui. E agora eu ia pedir a parte principal. Se existe algum homem aqui no nosso meio que ainda não é santo, que não é homem de oração, que não é um homem de verdade dentro do seu lar, um bom marido, exemplos para o seu filho, agora é a oração que desfaz toda essa força do inferno. Ia pedir aos pastores aí, começando com o pastor Paulo, pastor Josias, pastor Sodré, e eu simplesmente concordo aqui com os senhores aqui, encerrando a nossa live. Glória a Deus. Deixa eu falar de uma, senão, deixa eu só, não posso passar percebido aqui. Queria compartilhar com vocês aqui. Deixa eu só achar aqui agora, porque já era para estar aberto aqui, não sei por que não abriu. Abriu. Eu queria deixar com os amigos aí que nos assistem 3 dicas de leitura e foi um pouco abordado do que nós falamos aqui agora nessa live. O livro do nosso missionário R.R. Soares, né? Não desperdice o seu poder na oração, falando sobre oração, sobre santidade, do Derek Price aqui, Separados para Deus. Foi tudo que nós abordamos aqui falando sobre santidade, inclusive alguns tópicos aqui eu falei sobre esse livro, e também não deu para a gente abordar tanto, mas O Marido Segundo o Coração de Deus. Todos eles vocês podem adquirir aí no Shopping do Povo, né? spovo.com.br, mas são leituras que vai te ajudar a ser um homem de oração, a ser um homem santo e a ser um marido, né? Segundo o coração de Deus, que foi um pouco do que o tempo não nos permitiu falar muito, né? Mas do que nós falamos aqui. Então, fica essa dica de leitura para cada um dos homens que nos acompanhou aí, que nos acompanha. E, pastores, agora é a hora de tacar fogo no capeta. Amém, Alisson. Agradeço aos pastores, agradeço a Alisson, obrigado aí pelo carinho, obrigado pela oportunidade. E vamos falar com Deus, então, em nome de Jesus. Vamos entrar na presença deles. Pai, em nome de Jesus. Pai, nós entramos diante do Senhor em oração. Meu Deus, eu quero pedir uma bênção para este homem que está nos assistindo, para essa pessoa que está conosco agora orando, Pai. Meu Deus, como diz a Tua palavra, nós devemos ser santos porque o Senhor é santo. Ajuda-nos na nossa santificação. Meu Deus, esta pessoa que está sendo tentada, meu Deus, esta pessoa que está debaixo de uma oferta tremenda do inferno, meu Deus, já está a um passo de ceder essa tentação. Meu Deus, muda esse quadro agora, nós amarramos esse mal.
Nós amarramos esse espírito tentador agora em nome de Jesus Cristo. E eu digo, caia por terra agora, meu Deus, toda tentação maligna, toda oferta do demônio, toda oferta do diabo. Meu Deus, que essa pessoa abra os seus olhos, Pai. Essa pessoa que está agora, meu Deus, quem sabe com uma venda nos olhos, indo em direção ao abismo da tentação. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou quebrando a força do demônio. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Pai, tira essa venda do olho desta pessoa para ela enxergar, ó Deus, que ela está indo para um abismo e que o Senhor tem o melhor para a vida dela. Não deixa que ela caia. Pai, eu amarro esse espírito tentador. Eu quebro a força desse espírito maligno, meu Deus, que colocou, que virou a cabeça da pessoa, que tenta fazer essa pessoa sair dos caminhos de Deus. Eu estou lhe amarrando o demônio em o nome de Jesus Cristo. Eu estou declarando a bênção sobre esta pessoa. Ela vai conseguir se santificar, ela vai conseguir andar com Deus. Pai, esse espírito que atrapalha essa pessoa no seu momento de oração, distraindo essa pessoa, em nome de Jesus, meu Deus, que caia por terra todo o mal agora. Pai, eu abençoo essa pessoa que ora conosco, para que ela tenha uma vida plena de oração na tua presença. Caia por terra agora toda barreira, tudo que atrapalha essa pessoa de se santificar, de avançar, de ser um crente melhor na tua presença, Pai. Meu Deus, eu passo esta oração ao pastor Josias, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado de verdade por tudo que nós aprendemos, meu Pai, nesta live. A tua palavra diz, meu Deus, no Salmo 119, versículo 130, que a exposição das tuas palavras dá luz e dá inteligência aos simples. Então, meu Deus, enquanto estávamos aqui, cada um de nós, estávamos expondo a tua palavra, e a exposição da palavra clareia, traz, permite enxergar, e além de tudo isso, nos dá inteligência, nos faz inteligentes. Meu Deus, cada pessoa, meu Deus, haja com inteligência. Meu Deus, o Senhor nos garantiu agora, pela tua palavra, meu Pai, que é possível, sim, é possível andar em santidade, é possível, meu Pai, nós sermos homens de verdade, é possível, meu Deus, mas para isso temos que nos colocar diante de Ti. E como orou o pastor Paulo, talvez algumas pessoas estão à beira de quase que desistir, quase que se entregar a algum mal, pecado, alguma proposta do inferno, mas em nome de Jesus, unindo a minha fé com os homens de Deus, nós anulamos as forças do inferno e declaramos a sua vida. Você é de Deus, você é do Senhor Jesus, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, seja santo, meu irmão, porque o Senhor que está em você é santo. Seja homem de verdade, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai. Meu Deus, una minha fé com o pastor Sodré para a tua glória. Pai querido, oro também. Rogo, Senhor, o teu nome. Ó Deus, somamos a nossa fé, agora unimos a nossa fé. Tanto aqui, nós que estamos com o microfone, e tantos outros que ao longe recebem mais de ti. E a oração, meu Senhor, é a tua mão forte. A tua mão forte sobre aquelas que, porventura, carregam um peso nos seus ombros, pela ausência dos Abraãos da vida, pela ausência da figura paterna, ou talvez por uma fatalidade, por uma necessidade, quem sabe por uma eventualidade. Mas nós oramos juntos, Senhor, e pedimos a nossa voz. Ouve e ouviu a voz daquele menino. Não era o filho da promessa, não era um garoto formado, um garoto grande, não era o diretor-presidente de uma igreja, não era o diácono principal, não. Ele era Ismael. Ele era um menino de pelo menos 12 anos. É fantástico saber, ó Deus, que o Senhor não despreza a oração. É verdade. O Senhor não lança fora aquele que vai a ti em oração. Não lança fora, meu Deus. Pois eu oro por tantos quantos precisavam ouvir esse recado. Amém. Neste momento até fazem um concerto contigo. Até pedem perdão pelos pecados cometidos, Senhor. Os pecados conhecidos, como também os pecados que ainda não são conhecidos. Todos eles, Senhor. E clamamos juntos também por misericórdia,
Amém, Tenha Jesus. misericórdia de nós. Tenha misericórdia das famílias que, porventura, não estão vivendo o processo do milagre. Não estão sabendo administrar o momento, estão cortando atalhos e atalhos dos mais cruéis. Dos mais cruéis. Mas com a tua bênção, os abençoe. Amém, meu Deus. O coração de todos comparte. Amém, meu Deus. E já que o foco hoje é maridos, eu peço, Senhor, dê sabedoria a cada um de nós. Dê sabedoria a cada um de nós, desde menino até mesmo pai, avô, bisavô, sogro, filho, todas as áreas. Amém, Jesus. De Jesus. Amém, meu Deus. Amém, meu Deus. Amém. Pai, isso me faz lembrar, Senhor Deus de Ezequiel, que o Senhor procurou homens, ó Pai, nessa terra, que se colocasse, Senhor Deus, na brecha, tampasse os muros. E quantos são os homens que não têm feito isso, ó Pai, têm deixado a sua família de lado? E quantas são as famílias que estão sendo destruídas, como diz a tua palavra? O Senhor procurou e não achou. Então, Pai, eu peço, ache esses homens, ó Pai, em nome de Jesus. Cada um desses homens que precisam, Senhor, ter um encontro com o Senhor verdadeiro. Santifique-os na verdade, ó Pai. Que o santifique-os na verdade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus desfaça toda a força do inferno que impede esses homens de ser santos. Desfazemos toda a obra do inferno que impede esses homens de serem sucedidos dentro dos lares. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós amarramos você, demônio, que tem que mostrar para esses homens que eles não são capazes. E agora, unindo a nossa fé aqui, nós quebramos toda a força do inferno e dizemos a você, demônio, solte a vida desses homens. Em um nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos que o Senhor há de achar esses homens. O Senhor há de levantar esses homens, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Graças nós damos, Pai, porque cremos, ó Pai, que a tua palavra se cumprirá na vida de cada um desses homens. Tudo que foi dito pelos nossos amigos pastores aqui, ó Pai. Cada palavra dita, cada mensagem dita, Pai, prosperará na vida de cada um desses homens. Pai, muito obrigado por este momento. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai. Graças a Deus. Amém. Pastores, muito obrigado por tudo aí. Deus abençoe a vida do senhor, pastor Paulo aí em Minas. Amém. Amém. Obrigado. Um abraço para o senhor, pastor Josias, que está aqui na área, aqui no Rio de Janeiro. Um abraço para todos aí, foi muito bom. Um abraço para os senhores aí, até a próxima aí. Um abraço, obrigado. Fica com Deus. Um abraço. Abração. Tchau, tchau.